Amém. Nós estamos iniciando hoje, né, a segunda parte da aula intitulada do estudo número 38, né, intitulado A Habitação do Espírito Santo no Crente, né? Na semana passada nós não tivemos aula, né? Eu tive um compromisso de trabalho, não consegui ministrar aula na semana passada, na terça-feira, mas hoje nós vamos concluir esse módulo, né, a respeito do estudo da habitação do Espírito Santo. Vamos orar em nome de Jesus, enquanto os irmãos estão chegando, para nós iniciarmos a aula. Senhor, eu te agradeço, Deus, por esse dia, te agradeço por todas as coisas que o Senhor tem feito. Pai, muito obrigado, Deus, por o Senhor ter cuidado de nós, por o Senhor ter nos conduzido até aqui, Senhor, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por cada livramento que recebemos, por tudo aquilo que nós nem conseguimos perceber, Senhor, mas o Senhor está no controle de todas as Pai. Nós te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor já realizou, que irá realizar na vida da tua igreja. Nos conduza, Deus, nessa aula para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Seja bem-vinda, Sil. Paz. Paz, boa noite, pastor. Boa noite a todos. Deixa eu pegar aqui, só tentar puxar aqui a aba. Pronto, amém. Pronto, consegui. Para colocar aqui para vocês. Deixa janela, aba, amém. Pronto, vocês estão vendo aí a minha tela, né? Sim. Sim. Na semana retrasada, né, nós começamos o estudo do módulo 38, titulado A Habitação do Espírito Santo do Crente, né? Nós falamos um pouquinho sobre a verdade fundamental, né? É que nós somos santuários do Espírito. Falamos sobre o selo da nova aliança, né, em Efésios, que diz que quando ouviste a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados, né, com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Então, quando nós ouvimos e recebemos a Cristo, né, como Senhor e Salvador, quando nós cremos no Senhor, nós acabamos tendo a certeza, né, que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, né? E falamos sobre isso, falamos sobre a nova realidade como templo do Espírito, tratamos como promessa cumprida, a presença do Espírito, né, antes e depois, né, no Antigo Testamento, como, né, o Espírito Santo se movia em relação aos reis, aos profetas, aos juízes, né, que eram pessoas que eram escolhidas e ungidas por Deus para julgarem sobre Israel, né, por um tempo determinado. Aí vários exemplos, falamos sobre Saul, falamos sobre Sansão, falamos sobre, né, a presença, tanto da presença do Espírito quanto a retirada, né, do próprio Espírito sobre essas pessoas. Tratamos sobre a nova realidade, né, do cumprimento da profecia, né, que conforme tinha sido prometido por Deus, né, em Joel, no capítulo 2, no versículo 28 e 29, né, que diz que depois derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Então, da promessa de Joel, né, lá no capítulo 2, no versículo 28 e 29, até o seu cumprimento, né, por assim dizer, que ocorreu no dia de Pentecostes, que é relatado lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que é o do derramar, né, do Espírito sobre a igreja, começando no 1, onde Jesus orienta que eles permaneçam em Jerusalém até serem revestidos de poder, né? E os benefícios, né, da habitação do Espírito Santo do crente, né? Nós temos constantemente, né, ou vamos dizer assim, habitados pelo Espírito, né? E falamos sobre isso na semana passada, quando nós tratamos que o crente, né, que está habitado, na retrasada, perdão, que o crente, quando ele é revestido de poder, ele tem poder para testemunhar, né? Ele experimenta transformação de caráter, ele passa também a viver, né, um evangelho, né, com a certeza da garantia da salvação, que alguém que é cheio do Espírito, que condiz e vive com aquilo que o Espírito ministra na sua vida, ele fala do amor de Deus, ele experimenta a transformação de caráter e por conta disso ele vê, né, através da constante orientação que recebe do próprio Espírito, que a sua vida ele tem a garantia de que a promessa será cumprida, que é a promessa da sua salvação. Falamos sobre a universalidade, né, da habitação, a promessa universal, né, que nós teríamos, né, de que não seria, vamos dizer assim, no Antigo Testamento nós temos uma limitação, né, para um povo, para uma etnia, né? Nós temos a presença do Espírito sendo derramada sobre a descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Já na nova aliança, né, como João 7, 37 e 39 diz, né, Jesus diz claramente, né, que, e bem alto, que se alguém tem sede, para que fosse até ele e bebesse, né?
porque ele diz, olha, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele está se referindo, nesse caso, ao próprio Espírito que mais tarde seria derramado em Atos dos Apóstolos sobre toda a igreja. Ou seja, aquilo que estava limitado no povo de Israel no Antigo Testamento, a partir de agora é derramado, né, sobre a igreja no Novo Testamento, para a honra e glória do Senhor sobre toda a carne. Não mais limitado a um povo, a uma família, mas agora todo aquele, né, como diz Jesus, se alguém, não importa quem é esse alguém, judeu, não judeu, alemão, brasileiro, venezuelano, africano, não importa quem é essa pessoa, se alguém sentisse efetivamente sede, que se aproximasse de Jesus e bebesse da água que ele tinha para oferecer, que é, obviamente, a água da vida, né, que é a presença do Espírito, e dentro dessas pessoas fluiria, né, a água da vida como água da vida como um rio, água viva como um rio. Então, essa promessa universal, antigamente, Antigo Testamento, paz Yasmin, seja bem-vinda, paz. Antigamente, né, nós tínhamos a restrição, vamos dizer assim, né, baseada num único povo, ficava ali Abraão, Isaac, Jacó, suas descendências, povo de Israel. Já no Novo Testamento, derramado o Espírito sobre toda a carne, torna a habitação universal, né? No sentido de que todo aquele que quisesse, aceitasse e recebesse a Cristo, passaria a ser morada do Espírito. A habitação imediata, né? Nós já falamos sobre isso, né? Que não depende, né? A habitação do Espírito não depende de maturidade, cargo ou tempo de conversão, ou seja, o Espírito não habita mais num pastor do que num irmão que acabou de se converter, ou o Espírito não habita mais em quem tem um cargo da igreja, para quem não tem nenhum cargo. Não é sobre isso. A habitação do Espírito é imediata na vida do crente. É óbvio que nós temos fases diferentes de maturidade espiritual, de caminhada com Deus, e isso, obviamente, vai acontecendo com o tempo, mas o mesmo Espírito que habita num pastor de 50 anos de ministério é o mesmo Espírito que habita em alguém que acabou de se converter, aceitar que o Senhor é Salvador de sua vida. Então, no testemunho do Espírito, né, o Romanos 8:9 trata sobre isso, né, que não há cristão verdadeiro, né, sem a presença do Espírito, né? E aí o Romanos 8:9 diz, entretanto, vocês não estão mais sob domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, essa realidade ela é fundamental, né? É impossível chamar Jesus de Senhor sem o Espírito Santo. Eu falava naquela aula 2 semanas atrás que quem convence você e quem convence a mim sobre reconhecermos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, não é e nem pode ser ninguém mais do que o próprio Espírito Santo. É incapaz o homem de reconhecer o senhorio de Jesus se não for pela presença e pela ação do Espírito. Todos nós aqui, né, que temos uma história de conversão, muito provavelmente na semana anterior eu falava sobre isso, éramos resistentes, né, a Jesus, éramos resistentes à igreja, resistentes a aceitar Cristo como seu Salvador, né, aquele famoso agora não estou pronto, não quero, não acredito, né? E todos nós passamos por esse processo. E o que mudou? O que mudou é que quando o Espírito, né, testemunhou, né, ou seja, tocou o nosso coração, imediatamente nossos olhos foram abertos, né, as escamas caíram e nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador. Mas eu queria ouvir um pouquinho, acho que a gente, no bom sentido, lavar essa roupa suja aqui. Vocês abrissem o microfone e falassem um pouquinho assim, eu conheço a Sil na igreja, a pastora Tatiana na igreja, a Yasmin, o Marcos, a Mari, né? Mas, assim, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, não sobre a vida pregressa, né? Não precisa abrir essa caixa de Pandora, mas sobre como você olha para trás e se você era resistente ao Espírito, resistente a Jesus, né? Assim, o que você falava? Ah, não, pastor, eu falava que eu não ia ser crente nem morto, eu não aceitava. Para a gente relembrar isso, né? De como a gente o nosso coração é duro sem o Espírito. Não é que a gente ficou bonzinho, a gente continua sendo as mesmas pessoas caídas e pecadoras que nós éramos. O que muda agora é a presença de Jesus na nossa vida, do Espírito Santo na nossa vida. Mas eu quero ouvir um pouquinho de vocês. Quem quer começar aí, abrindo o microfone e contando, né, o que falava quando não tinha Jesus, falava de ser crente, de aceitar Jesus, de o que você pensava a respeito? Fica à vontade. Vou começar, já que as pessoas estão tímidas. Bom, vocês estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Tá. A paz, irmãos. Boa noite. Bom, eu vim de uma família católica e, para mim, eu tinha uma visão completamente diferente do que eu tenho de Jesus hoje. Uhum.
Mas sobre ser crente, eu, sinceramente, eu achava que todo crente era chato. Eu achava que todo crente era chato, porque é aquilo, né? Quando a gente entende sobre as boas novas, sobre o evangelho, a gente tem a necessidade de contar para as pessoas como se fosse um segredo que todos precisam entender e compreender, né? Como se você tivesse uma fórmula para salvação realmente da vida das pessoas. Então, você não guarda só para si, você quer contar para outras pessoas. E quando um crente vinha falar sobre o evangelho comigo, eu achava chato, porque era sempre aquela coisa, né, interativa, e eu achava que eu era meio rebelde, que achava que as pessoas queriam que eu fosse o que elas achavam que era importante ser, ou quem deveria acreditar. Até o dia que hoje em dia eu agradeço por não ter desistido de falar de Jesus para mim, né? Porque hoje eu me tornei, entre aspas, esse chato que quer falar para todo mundo sobre Jesus. E eu entendo a importância da gente falar, de abrir nossa boca e clamar para as pessoas que somente Jesus é o nosso Salvador e vida dele para ter uma vida eterna. É isso. É engraçado, né, que a gente... eu gosto de falar sobre isso, né, sobre... Paz Lorena, bem-vinda. A gente estava falando sobre isso, né, sobre como a gente não pode, né, deixar de falar do Senhor para as pessoas, porque as pessoas acham chato, ou porque as pessoas acham que não faz sentido, porque a Bíblia manda a gente testemunhar, e a verdade é assim, que todos nós, sem exceção, todos nós éramos resistentes, e imagina se alguém... Hoje todos nós temos esse mesmo sentimento, graças a Deus, alguém não desistiu, graças a Deus teve um chato que continuou falando para nós do amor de Deus, e não parou, porque, assim, via de regra, todos nós não queríamos ouvir, né? Porque essa é a nossa condição humana caída. E a gente está compartilhando aqui, Lorena, acho que assim o Caio também, é sobre esse momento, né? Onde nós tínhamos, antes de recebermos a Cristo, né? De como somente o Espírito faz com que nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, né? Porque sem o Espírito nós somos incapazes de reconhecer. Todos nós aqui temos uma história de que antes de conhecer Jesus, nós não aceitávamos, né? Nós falávamos, não quero saber de crente, não quero saber de negócio de Jesus, não vou aceitar, não é agora, ficar resistente. E a gente está compartilhando essas histórias. A Lorena, a Yasmin compartilhou agora, mas eu quero ouvir mais, quero ouvir a pastora, quero ouvir Sil, quero ouvir Marcos e Mariana, quero ouvir a Lorena. Fique à vontade para abrir o microfone e falar um pouquinho de quem era essa pessoa antes de reconhecer Jesus, né? Se você era uma benção, quando falaram de Jesus para você, falou, ai meu Deus, era isso que eu queria para minha vida, procurei a vida inteira e aceitou, ou se você era casca grossa. Fique à vontade aí, Marcos, Mariana, fique à vontade. Posso falar? Claro. Boa noite, a paz a todos. Paz. Eu era completamente ignorante. Eu não sabia nada sobre como era ser crente. Eu tinha uma visão que era o pessoal que fazia oração gritando, e eu era, assim, tinha uma aversão. Falava, crente é chato, não queria nem saber como era. Eu nunca tive nem ninguém para falar de Jesus para mim, assim. Eu tinha Jesus, de Deus, o meu Deus eu era aquela católica que achava que era só fazer o bem. A gente precisava ser uma boa pessoa, né? Um bom exemplo de ser humano. Agora, eu fiz primeira comunhão, encontro de jovens. Cheguei a fazer até negócio de... Como é que fala? Esqueci até a escola, né? A escola bíblica lá para jovens, depois da catequese. Mas era um falar de Jesus muito esquisito. Não tinha essa coisa de estudar a palavra, do conhecimento, né? Eram leituras e exercícios sobre as leituras, mas nada profundo, era uma coisa assim muito rasa, e não tinha esse conhecimento de Deus da forma como o espírito, né? O espírito, os toques, não tinha isso, era muito, muito fora. Eu não tinha religião, na verdade. Eu me considero uma pessoa que não sabia nada. Eu vim da ignorância total. Quando eu comecei a frequentar no intuito de ajudar uma pessoa, né? Acho que todo mundo já sabe essa história, e ali que eu fui conhecer o que era Deus de verdade, o que era Jesus, o que era... Porque eu era completamente imbecil, assim, eu não sabia nada, eu só tinha aquele preconceito que vinha de família, que a minha família é toda católica, essa católica que é praticamente sem religião, né? Que é uma
uma mochilinha que a gente carrega para poder fazer tudo. É assim que eu vejo. Eu sou católica, eu posso beber, eu posso fazer, eu posso acontecer, porque a minha religião não proíbe. E nem é assim, na verdade, né? E era isso. E assim, minha vida foi transformada completamente. Eu fui muito tocada. A cada ponto que eu ia, cada reunião, a cada oração, eu fui me transformando. Hoje eu me considero outra pessoa. Muitas práticas, assim, como pessoas da velha Mariana, que hoje em dia eu falo assim, meu Deus, como que eu era daquela forma? Não é nada assim de condenar nada tão grave, não, mas habitual, sabe? Como pessoa mesmo, de lidar no dia a dia com as pessoas, com os problemas. Mas quando falavam praticamente de Jesus, você aceitava? Falou de Jesus, você falou, nossa, como eu queria Jesus, era isso que eu procurei? Ou você falou, isso eu não quero ouvir, para com isso, crente chato, que tá falando. Então, por isso que eu tô falando. Quando eu começou isso a ser apresentado para mim, realmente foi transformador. Eu fui aceitando mesmo, porque eu não conhecia, era uma coisa que eu não conhecia. Eu acho que a minha história é um pouco atípica, porque foi um encontro mesmo. Eu me encontrei, eu fui vendo e falei, cara, aquele buraco que eu sinto, aquilo é falta de Jesus, é falta de Deus. Eu fui meio que preenchendo as minhas brechas de uma forma que eu sou dependente. Eu não largo isso nunca mais. Como eu falo, eu estou há 4 anos sem beber uma gota de álcool, porque minha vida foi transformada, minha vida familiar, tudo. Para mim, isso foi uma coisa muito importante, que eu mantenho, sem nunca ter tido uma recaída. E assim, eu fui para a igreja também sem nunca ter pensado em largar, porque é uma coisa assim de preenchimento mesmo. Foi uma vida transformada de verdade, real. Tudo que eu fui conhecendo, fui querendo mais, fui querendo fazer estudo, vamos para o seminário, vamos para isso, vamos no encontro, e estou indo, ainda continuo caminhando, e quero mais. Foi uma sede, assim, eu acho. Para mim, eu acho que a minha história é meio atípica. E com certeza, via de regra, é aquela coisa, Jesus, sai fora, né? Isso não está no meu tempo ainda não. Uma hora vai chegar. Eu acho que essa é a história mais normal, né? Mas foi isso. Comigo foi um pouquinho diferente. Você estava naquele grupo que Jesus falaria em João 7,37. Você já era aquela que tinha sede, né? Quando chegou, você foi tomando. Isso, é isso. Bem Amém. isso. Amém. Sil, fala aí, Lorena, pastora Tatiana, fique à vontade. Boa noite, paz. Boa noite. Eu fui criada desde pequenininha, os meus avós eram cristãos. Eu sou da época de cantar 3 palavrinhas só lá na frente, o pastor deve conhecer, né? Sou uma florzinha de Jesus. Então, desde pequenininha, eu ia para a igreja com meus avós, mas depois eu fui crescendo. Sempre tive o temor, né? Sempre tive o temor de Deus, sempre acreditei em Deus, mas eu era muito resistente a seguir igreja. Eu achava que igreja era um saco, podia fazer isso, não podia fazer aquilo, tinha muita proibição. Eu tinha aversão à igreja, a verdade, eu vou ser honesta. Mas assim, eu sempre fui eu sempre fui cristã no meu coração, porque eu sempre acreditei em Jesus, eu gostava de ouvir a palavra, mas eu achava crente chato. Meu cunhado, quando ele se converteu, eu falo que ele me afastou mais ainda de igreja, porque ele era muito chato. Ele era muito chato, ele só falava em igreja, tudo, se a gente respirasse, ele dizia que era pecado. Hoje em dia não é mais assim, né? Então, eu sempre tive um pouco de aversão à religião, não a Jesus. Sempre fui uma pessoa que amei muito a Deus, sempre fui muito temente a Deus. Mas a igreja, a religião, eu não gostava. Hoje em dia, graças a Deus, isso mudou. Sou muito feliz na nossa igreja. Amém. Glória a Deus. Mas mesmo você conhecendo a Jesus, assim, você aceitava outras práticas, outras religiões, sabe? É porque, assim, é estranho, né? A gente tem aquela fé em Cristo, né? Tem a fé em Jesus, assim, crê em Deus, mas ao mesmo tempo a gente deixa se contaminar por outras coisas. Ou você sempre foi ali, tipo, nada, não queria ali a igreja, porque sabia que a igreja tinha restrição, mas também não olhava para o outro lado da rua, sabe? Pastor, eu já cheguei aí, igreja católica, mas eu não gostava, eu nunca gostei de missa, sempre achei uma coisa muito decoreba. Vou falar uma coisa que quando meu marido estava doente, o meu marido ele não tinha religião, mas ele gostava muito da religião espírita. Eu cheguei aí no centro espírita com ele, porque eu ia pela fé dele, mas eu detestava, eu me sentia super mal, mas eu ia. Entendi. Sabe como?
Mas assim, eu nunca, como eu vou dizer, eu nunca traí Jesus, eu nunca fiquei adorando imagem, nunca gostei dessas coisas. Eu sempre fui fiel a ele. Mas eu sempre vi que minha praia era ele mesmo e que não tinha jeito. Eu cheguei aí, mas eu nunca gostei, eu nunca me senti bem em outros lugares. Só para deixar claro aqui, como esse vídeo está sendo, né, web também, que não é nenhuma crítica aqui à religião de ninguém. Tá? É nossa verdade como cristão. De forma nenhuma, respeito todas as religiões. Que aquilo como a gente crê como verdade. Obviamente que cada religião atribui para si aquilo ser a verdade, e assim a gente define. Mas eu vi aqui que tem a turminha aqui do EAC, né? Quem fez EAC na Igreja Católica, Mariana fez EAC, Vianney provavelmente fez EAC, a turminha do EAC, que era o encontro lá, né, dos jovens lá, enfim. E todos nós temos essa história, né? Pra você ter uma ideia, assim, eu fui criado no kardecismo, né? E desde pequeno, estava até conversando com os pastores essa semana, que a gente estava lanchando. Meu sonho, quando era pequeno, quando crescesse, eu queria ser Chico Xavier. Assim, eu achava o máximo. Eu queria fazer. Então, assim, como a gente tem as referências, né, daquilo que a gente... O que eu estou tentando dizer aqui, né, se você está aqui ou está assistindo essa aula, é que eu já falei isso em outras aulas, né? O homem nasce com uma sede no seu coração, que é isso que Jesus fala aqui. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Nós nascemos com a sede de Deus, assim. A gente percebe Deus, a gente sabe que tem algo maior do que nós, algo além de nós. E a gente nasce com essa busca, com essa necessidade de buscar algo que a gente não sabe. E o que a gente está dizendo aqui é que o que a gente não sabe o que é, como diz João 7, 37, 19, é aquele que pode dar a água da vida para cada um de nós, dar água viva, né? É Jesus. Né? Nós encontramos em Jesus a busca que cada um de nós aqui está relatando, que teve a vida inteira. E como é difícil reconhecer Jesus somente pelo Espírito. Está na nossa cara. Hoje, se você perguntar, a gente vai dizer, não, gente, Jesus é a minha vida. Jesus é tudo que eu tenho. Ele é o meu Senhor, meu Salvador. Eu amo Jesus. Mas estava durante muito tempo na nossa cara e a gente não conseguia reconhecer, né, Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Essa é a realidade. Porque sem o Espírito, a gente não consegue, né? Por isso que Jesus diz que ele que viria o Espírito, né? E ele nos conduziria em toda a verdade, né? Ele testemunharia a respeito de Jesus e do seu sacrifício. Também quer falar, pastora? Não sei se está com áudio. Lorena também, não sei se está com áudio. Se querem falar, fiquem à vontade, abre o microfone. A pastora está sem microfone. Não, eu acho que a minha situação foi bem parecida com a de Sil. Eu era muito resistente à igreja, mas eu também acreditava que Deus estava em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar que me chamassem para ir, na época eu ia. E eu tinha resistência porque a realidade é que, na época de falta de maturidade, a vida mundana era muito atraente naquele momento. Então, eu tinha resistência de entregar totalmente a minha vida para Jesus, mas eu tinha Jesus no coração, na minha cabeça, que não estava fazendo nenhuma situação errada e nem pecando contra Deus por ter essa decisão, até que o Senhor me pegou de jeito e falou, agora vai, agora vai. Foi onde entreguei minha vida totalmente para Jesus e, graças a Ele, nunca mais me afastei. Mas é isso, então somente o Espírito, né? A Lorena falou que está sem áudio, somente pelo Espírito que a gente tem essa revelação, né? E é isso que a gente fala sobre testemunho. Nós já falamos sobre o selo, né? Que Deus confirma no nosso coração, né? Como sua propriedade, né? Nós vimos agora há pouco tempo no batismo, né? De como é incrível, né? A experiência do batismo é tremenda. A mídia foi muito feliz em gravar o antes e depois, né? As pessoas falando da sua expectativa do batismo e depois do batismo, qual era a sua percepção, né? Daquilo que Deus tinha feito. E é isso, quando nós somos selados, né? Quando nós temos Cristo no nosso coração, ele é a garantia da nossa herança eterna, né? Vê uma certeza absoluta de tudo aquilo que nós vivemos e que vamos viver. Mas eu queria trazer um vídeo aqui, né? Sobre o Espírito. Vou compartilhar com vocês aqui. Vocês me digam se tem áudio, por favor. Senão eu vou abrir no YouTube. Se você ouviu falar do Espírito Santo e quer saber mais sobre ele... Áudio. Eu vou voltar e vou sair da tela. Se você ouviu falar do Espírito Santo e quer saber mais sobre ele, onde começar? Deve começar na primeira página da Bíblia, quando o mundo antes da criação é descrito como sombrio e caótico, e o Espírito de Deus está presente, pairando sobre o caos, pronto para trazer vida, ordem e beleza. Ok, mas o que é o Espírito de Deus? O Espírito é como os autores bíblicos falam sobre a presença pessoal de Deus. A palavra hebraica é ruach. Ruach. Tem que limpar a garganta no final. O que é isso? Bem, ruach pode se referir a várias coisas.
O que todas têm em comum é energia. Energia? Como assim? Uma energia invisível que move as nuvens e faz as árvores balançarem. Certo, vento. Em hebraico, isso é ruar. Ok. Agora respire fundo. Sente isso dentro de você? Sim, o ar? Mais especificamente a energia, certo? A vitalidade que você consegue respirando também pode se chamar ruar. E essa é a palavra usada na Bíblia para descrever a presença de Deus. Como o vento e a respiração são invisíveis, o Espírito de Deus também é. O vento é poderoso e o Espírito de Deus também é. E como a respiração mantém a vida, o Espírito de Deus sustenta toda a vida. Sim, ruar. Seguindo pela história da Bíblia, vemos o ruar de Deus dando às pessoas capacidades especiais para certas tarefas. José é a primeira pessoa com quem isso acontece. O Espírito de Deus o capacita a entender e interpretar sonhos. Depois acontece com Bezalel, que é um artista. O Espírito de Deus o capacita com sabedoria e habilidades. Ele recebe uma criatividade genial para decorar o tabernáculo. E o ruar de Deus também dá habilidades a um grupo de pessoas, os profetas. Eles enxergam o que acontece na história do ponto de vista de Deus. Exato. E o profeta vê o seguinte problema. O ruar de Deus criou um mundo bom, mas os humanos deram espaço ao mal e liberaram o caos por causa da injustiça deles. Um novo tipo de desordem. Sim, e os profetas anunciaram que o Espírito viria, como em Gênesis 1. Mas agora para transformar o coração humano e capacitar pessoas a amarem a Deus e uns aos outros. Como o Espírito de Deus vai fazer isso? Bom, alguns séculos depois, somos apresentados a Jesus. E no início da sua missão acontece uma cena bonita. Jesus sendo batizado nas águas do Rio Jordão. O céu se abre e o Espírito de Deus vem e descansa sobre ele como um pássaro. Essa história mostra o Espírito de Deus capacitando Jesus para começar a nova criação. E vemos isso quando ele cura pessoas ou perdoa pecados. Ele cria vida onde havia morte. Os líderes religiosos de Israel se opõem a Jesus e, por fim, o matam. Mas o Espírito de Deus está atuando. E os discípulos de Jesus que o viram ressuscitar dos mortos disseram que foi o poder do Espírito de Deus que levantou Jesus. Esse é o início da nova criação. E continua acontecendo. Quando apareceu aos seus seguidores mais próximos, Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Depois disso, o Espírito vem com poder sobre todos os seus discípulos. Para se tornarem parte dessa nova criação e compartilharem as boas novas, aprendendo a viver pela energia e influência do Espírito de Deus. Então, ainda hoje, o Espírito paira em lugares sombrios. Sim, guiando pessoas a Jesus, transformando e capacitando para que amem a Deus e ao próximo. E a esperança cristã é que o Espírito vai terminar o trabalho. A história da Bíblia termina com uma visão de uma nova humanidade, vivendo em um novo mundo, permeado pelo amor de Deus e seu Espírito de vida. Amém? Que lindo. Lindo, né? Muito. Você sabia que o Espírito de Deus é chamado de ruar, né? Como vento, como fôlego, como vitalidade? Sopro de Deus, lindo, né? Quando Deus sopra, né, dentro do homem, né, para dar vida a Adão, é o fôlego de vida, né, que Deus nos dá, é a sua vida que está manifesta no seu espírito, né? Por isso que quando você vê a conversa entre Jesus e Nicodemos lá, Jesus fala que o Espírito de Deus é como um vento, né? Que ninguém sabe para onde, de onde vem, para onde vai, ele só sopra. E é muito lindo a gente perceber isso, né? Que o Senhor, o seu espírito, né, ele se move, né, não só com o poder criativo, mas com a capacidade, né, vamos dizer assim, de nos conduzir, né, de nos guiar a tudo aquilo que ele pode e quer fazer nas nossas vidas, né? Para Deus não existe nenhum momento, vamos dizer assim, a impossibilidade de fazer, porque Deus simplesmente ele faz, né? Ele faz da forma como ele quer, da maneira que ele quer e no momento em que ele quer, né? No final do... Então a gente tem essa percepção e essa, vamos dizer assim, essa visão, né, daquilo que Deus está fazendo. Para nós ele é muito poderoso quando você entende que Deus, ele sempre, absolutamente sempre, ele tem a capacidade de mudar a sua e a minha vida, porque mais do que ser uma presença, ele é o próprio fôlego de vida, ele é aquele que gera todas as coisas e se manifesta, né, em todas as coisas, porque ele é Deus, né? E é muito lindo a gente ver isso. Acho que a Fernanda entrou aí.
Oi, irmã, seja bem-vinda. Então, a gente... É muito lindo quando você percebe isso no Senhor, né? E é sobre essa presença que a gente está falando nesse módulo, né? Sobre a presença do Espírito na nossa vida, né? Então, quando o Espírito passa a habitar em nós, né? Ele antes de mais nada, um marco na nossa vida, né? Ele passa a ser um marco na nossa vida. E que marcos são esses, né? A habitação do Espírito marca o início da nova vida em Cristo, sendo um momento decisivo na jornada de cada crente. Quando nós somos cheios do Espírito, né? Quando aceitamos a Cristo, o Espírito passa a habitar em nós, a sensação que nós temos é que um véu foi rasgado, que as escamas dos olhos, a gente era cego e passou a ver, a gente não entendia e passa a entender. E esse é o momento da conversão, né? O Espírito Santo passa a habitar no crente no exato momento da conversão genuína, conforme Atos 2,38. E como Jesus prometeu, o Consolador vem para ficar conosco para sempre, né? João 14, 16, 18, já falei sobre isso, né? Estou convosco, né? Todos os dias até a consumação dos céus. E a partir daí inicia-se uma nova realidade espiritual na nossa vida. E aí tem um selo da salvação, né? Como selo divino da salvação, o Espírito Santo tem a marca de autenticidade que confirma nossa pertença, né? Que nós pertencemos a Deus, conforme eu li em Efésios, e ele é o Senhor da nossa herança eterna, ele é o penhor, perdão, da nossa herança eterna, garantindo nossa participação na nova aliança. E eu quero falar sobre isso. Vocês lembram quando eu falei sobre penhor, o que significa penhor? Isso é um conceito fundamental, assim, vocês precisam sair daqui do seminário teológico, quando vocês se formarem agora, nesse ano, tendo essa certeza. O que é o penhor? Quando você vai, por exemplo, antigamente tinha muito isso na Caixa Econômica, você podia penhorar joias, né? Nem sei se isso tem ainda, né? O que era a penhora? Você ia lá, tinha um cordão de ouro, precisava de R$1.000, ele cobrava lá uns juros, né? Você paga, daqui a um mês você paga 1.100, e aí você deixava o cordão como garantia para poder, quando você pagasse os 1.100, você pegava o cordão de volta. Mas ele avaliava o seu cordão, normalmente o cordão valia, sei lá, 2, 3 mil, ele te dava os 1.000, segurava o cordão que valia muito mais, e a partir daquele momento você pegava o valor. Vocês já viram isso? Vocês lembram disso? São dessa época? Eu sou. Eu lembro que a minha tia fazia isso, pendurava as joias. Né, de ter dinheiro. Muita gente já fez isso, né? E isso é o que é o penhor? É aquilo que é dado em garantia de uma promessa. Qual era a sua promessa? Pagar os R$1.000 que você pegou. E qual era o penhor? É o cordão ou a joia que você coloca lá que garante que você vai cumprir a sua promessa. Então, olha como é lindo quando a Bíblia diz que o Espírito ele é o penhor de Deus, né? Ele é o penhor de Jesus, né? É o penhor do Senhor de que ele vai cumprir a promessa. Jesus falou, olha, eu vou para o Pai, é necessário que eu vá, mas eu vou voltar para buscar cada um de vocês para morar eternamente comigo. Vocês têm a vida eterna porque vocês crerem em mim. E qual é a garantia que eu dou para que isso será feito? O meu Espírito. O Espírito é o penhor, é aquele que garante, que gera certeza em nossos corações da nossa herança interna em Deus e garante que nós participamos nessa nova aliança, nessa nova promessa que Deus fez para a humanidade, para todo aquele que crê no nome de Jesus. E, por fim, ele é a garantia da permanência, né? A habitação do Espírito é permanente e irrevogável, né? Como o templo do Espírito Santo, somos chamados a glorificar a Deus, sabendo que ele permanece conosco mesmo em momentos de fraqueza. Isso é uma visão muito importante, porque tem muito crente que acha que no momento de dificuldade, no momento de carnalidade, né, de dificuldade, quando cai, acha que o Espírito Santo vai embora, abandona. Não, pelo contrário. O Espírito ele é permanente em nossas vidas. Seja cheio. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos confessar, né? Lembra que eu falo sobre o conceito só para entender de respiração espiritual? Confessa o pecado, né? Exala o pecado e inala o perdão. Por quê? Quando nós confessamos o pecado, assim como um gás carbônico, né? Nós jogamos para fora aquilo que nos mata, né? Que é tóxico, inalamos o oxigênio. Quando nós inalamos o perdão de Deus, é o roar, é o fôlego de vida, é o perdão do Espírito. Não é do tipo... eu pequei, então só pedir perdão, tudo bem. Não, já falei sobre isso, se você pensa assim, você nem é convertido. Mas o cristão que é sincero, quando ele peca, antes e mais de qualquer pessoa, o primeiro a se assustar com o pecado é ele mesmo. Então, ele toma essa garantia de que o Espírito está com você, né? Então, se eu cair, Senhor, me sustenta, Senhor, me guarda, Senhor, me renova minhas forças, né? Não permita que o acusador venha sobre a minha vida. E isso é feito para quê? Para que você se sinta superpoderoso? Para que você se sinta imbatível, para que você ache que você é especial, né? Óbvio que nós somos para o céu, mas não seja especial, porque você pode fazer o que você quiser que o Espírito está lá. Não. É justamente quando você percebe isso, você fala, nossa, mesmo quando eu erro, mesmo quando eu sou infiel, Deus permanece fiel. E se você tem um coração para Deus, a única resposta
a essa constatação é você glorificar o nome dele. Você fala, Senhor, glória ao teu nome. Glorificado seja o teu nome, Deus. Mesmo no momento de fraqueza, o Senhor me sustenta. Mesmo no momento de debilidade, a sua mão me sustenta, o seu braço forte me conduz. E isso é motivo para glorificarmos a Deus. Então, essa conclusão é que essa habitação permanece assegurada na nossa comunhão com Deus e nos capacita a viver uma vida transformadora, né? Ou transformada em Cristo Jesus. E as transformações internas, né, do Espírito, né? As 3 dimensões da obra do Espírito na vida do crente. Vou pedir para alguém ler, Yasmin, não sei se você consegue, o Mari, quem tiver aí com o microfone, Sil, puder ler, e se conseguir ler, para me ajudar na leitura. Chego sim, bastante. Transformações internas do Espírito Santo. As 3 dimensões da obra do Espírito. Segurança. O Espírito é o penhor da nossa herança eterna. Efésios 1:14. E nos dá certeza da nossa adoção como filhos de Deus. Romanos 8:15-16. Através dele, temos a confiança da nossa salvação e a paz de pertencer à família de Deus. Não precisa ler as referências não, tá? Pode ler só o texto corrido. Purificação. O Espírito nos santifica e produz em nós seu fruto. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Através desse processo, somos transformados à imagem de Cristo. Direção. Ele nos guia em toda a verdade, ilumina nossa compreensão das Escrituras e nos orienta nas decisões importantes. Sua direção nos mantém alinhados com a vontade de Deus. Amém. Então, as transformações internas do Espírito, né, são 3 dimensões. Do ponto de vista de segurança, do ponto de vista da purificação e do ponto de vista da direção para nossas vidas, né? Deus, ele age nesses 3 dimensões. E qual é a aplicação pessoal, né, que a gente pode ter a partir daí? Para nós refletirmos que como você tem experimentado essa transformação, né? Ou você pode identificar aí na sua vida para que você permita a atuação do Espírito na sua vida, né? Se você tem a segurança da sua salvação, porque a sua segurança não está em você. Entenda isso. Quando eu falo em segurança de salvação, então eu posso pecar à vontade que eu estou salvo. Se você pensa assim, nem crente você você precisa se converter. Mas a segurança da salvação está nele. Se você acredita que é algo que você faz ou da sua conduta que vai te salvar, a glória não está mais em Cristo, está em você. Mas a nossa segurança, né, de sermos filhos de Deus, da nossa herança eterna, está nele. Por ele ser quem ele é. Lembra? Até no módulo 1 agora está tendo lá as aulas sobre os atributos de Deus, né? O estudo de número 3. Lembra da sua imutabilidade, né? De Deus sempre permanecer sendo o mesmo. Então, a nossa segurança está em Deus, que ele não muda. Ele te amou, ele te resgatou, você crê nele como filho de Deus, em Jesus como filho de Deus, e a partir daí você tem essa segurança de que você está salvo, que você tem uma vida com Deus, porque ele te prometeu. E mesmo quando no momento de suas dificuldades, ainda assim o amor dele vai te sustentar, ele vai te segurar. Não é pela sua capacidade, mas porque ele é fiel à sua vida, né? E a purificação vem a partir daí, com o fruto do Espírito, a manifestação do fruto do Espírito, esse processo diário, né, que vai nos transformando. E, por fim, a direção, né? Ele nos guia toda a verdade, ele nos dá a compreensão da Escritura, nos orienta nas decisões importantes, e a sua direção sempre vai nos manter alinhado com a vontade de Deus, né? Para nossa vida. Então, o que é viver na presença do Espírito, né? Primeiro, a nossa relação com Deus, né? O Espírito nos conecta diretamente com Deus, permitindo uma intimidade única em oração. Ele intercede por nós, né? Com gemidos inexpressíveis, como dizem Romanos 8:26, e nos ajuda a chamar Abba Pai, né? Abba Pai, ou Paizinho, ou Papai, né, da expressão, como diz em Gálatas 4:6, facilitando a nossa comunicação com o Pai, né? O Espírito intercede por nós, é ele que move nossas palavras, o nosso coração, né, em direção a essa intimidade, né, para Deus, né? Inclusive nos momentos onde nós nos sentimos mais fracos. Ele também nos conduz no desenvolvimento espiritual, né? Quando a gente vive na presença do Espírito, é o que eu preguei domingo, tem que haver mudança, não tem como não ter mudança, né? Você não fica mais preso a religiosidades, a doutrinas, a coisas humanas, mas a manifestação, eu até brinquei, né? Normalmente a pessoa que segue o sexto sola da reforma, né? A sola gravata. Não que a gente seja contra usar gravata, as igrejas que usam, não. Glorificar seus irmãos que usam gravata. Mas a questão que a gente brinca é no sentido de que não é a gravata que te salva, não é a gravata que te muda, não é o terno que te muda, não é o terno que te salva, mas o nosso desenvolvimento espiritual é que ele gera em nós essa mudança.
mais importante que trocar a sua roupa é trocar a sua conduta, o seu caráter, né? A manifestação do Espírito, do fruto do Espírito na sua vida. A nossa jornada de crescimento, né? E aí, a partir do momento que você desenvolve essa maturidade espiritual, você começa um processo contínuo que o Espírito vai te transformando, né? E te guia em toda a verdade, e ele vai te capacitando diariamente para quê? Para o serviço no reino, renovando a nossa mente, fortalecendo a nossa fé. A caminhada natural cristã é sempre em direção ao serviço no reino, é sempre para frente, é sempre em direção a prestar, vamos dizer assim, né? A servir ao Senhor com aquilo que ele tem de melhor, que é a sua própria vida, com a sua própria vida, né? E a conclusão, né? O Espírito Santo não é apenas um poder distante, né? Não é somente uma sensação, algo etéreo, longe, mas ele é um amigo presente, né? Nos guia, fortalece, transforma em todos os aspectos. E essa questão do serviço, eu até separei um texto. Vocês conhecem o texto de Romanos 10? Já chegaram a falar? Já leram, ouviram com certeza, mas esse texto é muito lindo, porque ele mostra, né, como a manifestação do Espírito, como é que é esse movimento, né, sistêmico, constante, para frente, é o poder de Deus, né, o poder do Espírito que nos impulsiona a fazer as coisas, né, e como é que isso acontece, né, e aí eu vou ler a partir do versículo 9, né, que para mim é uma das passagens mais lindas, né, que é Romanos 10, de 9 até o versículo, que diz o seguinte, ó, grave isso para você, se você não conhece ou já ouviu falar, mas não tinha essa referência, pega essa referência para você, que é, se você confessar, né, olha o processo iniciando, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para salvação. Como diz as Escrituras, todo o que nele confia jamais será envergonhado. E nisso não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, abençoa ricamente todos os que o invocam. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas. Então, esse processo, ele é natural. Se você confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor e crê com o seu coração, que ele ressuscitou entre os mortos, você é salvo. E essa salvação, né, ela é imputada para você. Você crê com o coração para a justiça e com a sua boca você confessa para a salvação. E aí a Bíblia vem a promessa. Todo aquele que confia no Senhor jamais será envergonhado. E aí vem a promessa da universalidade. Não existe distinção entre judeus e gentios, brasileiros e americanos, etnias, cor, raça, não importa mais. Pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos aqueles que invocam. A condição não é classe social, etnia, cor da pele, país onde vive, não é isso. A condição é, aqueles que invocam o Senhor responde. E aí, e ele diz no versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, essa é a promessa. E aí vem o chamado, e aí vem a responsabilidade. E ele diz, tá, tudo bem, então se invocar é a condição para ser salvo, como é que eles vão invocar se eles não creram no Senhor? E aí vem a outra pergunta, tá, mas como é que eles vão crer se eles nunca nem ouviram falar? Como nós não ouvimos falar, a Mariana deu um testemunho lindo aqui, no início da aula. Não era questão que a Mariana era resistente ao Senhor. Mariana nunca tinha nem ouvido falar do Senhor. Quando a Mariana ouviu falar do Senhor, ela creu com o coração dela e confessou com a sua boca e ela creu em Jesus como Senhor e Salvador. Mas como é que ela creria se ela nunca tinha nem ouvido falar? E como é que ela ia ouvir falar se não houvesse quem pregasse para ela? E como alguém pregaria para ela se não fosse enviado? E enviado aqui, essa distorção, é muito no sentido das pessoas acham assim, é só um missionário que vai para outro país, para outra etnia. Não é sobre isso que a palavra fala. O enviados é justamente esse processo que a igreja faz, né? De capacitar o crente, de ser ensinado, como eu estou ensinando a vocês, e eu fui ensinado por outros, que foram ensinados por outros, e vocês vão ensinar outros, de que o papel fundamental na vida do cristão é falar do amor de Cristo. Nós não somos crentes para sermos abençoados nas áreas da nossa vida, para vivermos um clube legal dentro da igreja. Não é sobre isso. É sobre nós falarmos do amor, porque nós fomos enviados. E quem nos enviou? O próprio Jesus. Lembra? Mateus, capítulo 28, versículo 19. Aproximando Jesus, falou-lhes dizendo, eis que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, já foi enviado. Eu e você já recebemos a ordem. Nós não cremos no Senhor?
Nós não cremos que ele tem toda a autoridade? E se o nosso Senhor, que tem toda a autoridade, ele não fez um pedido, não nos condicionou, ele nos dá uma ordem: vão, pregue o evangelho a toda criatura, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ensinado, fazendo discípulos e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E qual é a nossa certeza? Quando vocês fazem isso, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E é nisso que Paulo está falando, e ele conclui com isso: como está escrito, como são belos, como são lindos os pés daqueles que anunciam as boas novas do reino. Imagine se alguém não tivesse feito isso para você e para mim, onde nós estaríamos hoje? Se alguém não tivesse se importado para falar do amor de Cristo, onde nós estaríamos hoje? E isso só pode ser feito pelo poder do Espírito, não existe outra forma disso ser feito. Por isso que nós não podemos nunca deixar de falar isso no nosso meio, como igreja, como cristãos. Não existe outro propósito, é falar do amor de Deus. Não existe outra forma, é falar do amor de Deus. Nós somos chamados para o reino, para o serviço. E isso esse chamado, esse chamado, ele precisa ser inegociável nas nossas vidas. Nós fomos chamados para anunciar as boas novas do Senhor a todos aqueles. Acho que foi a Mari que colocou, né? Emocionante demais compartilhar esse encontro. Eu era uma perdida, como eu sou grato por ter sido encontrada, por ele nunca ter desistido de mim. É isso. É esse sentimento de dívida, Mari, que move o nosso coração. Porque quando você tem isso, qualquer outra coisa vira secundária, vira, sabe? Não, eu vou falar desse amor porque ele me alcançou. Ah, mas isso, mas aquilo, mas o problema na igreja. Não. Eu fui chamado para falar do amor de Cristo. E isso precisa ser inegociável em nossas vidas. E aí, como isso impacta, né, a vida cristã, né? Os 3 pilares, né, da vida no Espírito primeiro, a santidade. O Espírito nos capacita para vencer o pecado e viver em retidão. A comunhão, né, ele nos promove a união do corpo de Cristo, conectando todos os crentes em um só Espírito. E, por último, a ousadia, né? Recebemos poder para sermos testemunhas efetivas de Cristo. A manifestação do poder do Espírito. Né? O Espírito Santo transforma a nossa vida através da santidade e desenvolvendo seu fruto em nós, como diz em Gálatas 5, que é o texto que eu mais uso, acredito, na igreja, quando eu vou para gabinete, vou conversar. Gálatas 5 é o roteiro, né? O que nós devemos abandonar e daquilo que nós devemos manifestar no Espírito. Ele fortalece a comunhão entre os crentes e nos reveste de poder para testemunhar de Cristo a todo aquele que precisa ouvir, né? E eu coloquei uma aplicação pessoal, para cada um de nós refletirmos, né, como o Espírito está transformando a sua vida na santificação, comunhão e testemunho. E eu vou pedir para a Yasmin ajudar. Você pode me ajudar, Yasmin, a ler esse slide? Posso. Então, o Espírito Santo em nós, a realidade da habitação divina. A habitação do Espírito Santo é um dos maiores privilégios da vida cristã, representando a presença viva de Deus em nós, transformando nossa natureza continuamente. Impactos transformadores. O Espírito Santo opera em nós. 1. Molda nosso caráter. Produz o fruto do Espírito, conformando-nos à imagem de Cristo. Gálatas. Eu leio também? Pode ler. Quando eu botei o texto é para ler o texto. Gálatas 5, 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 2. Garante nossa salvação. Atua como selo e garantia de nossa herança eterna. Efésios 1, 13 e 14. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. E 3. Capacita a nossa missão. Concede poder para cumprirmos o propósito de Deus. Atos 1. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Bem, esse texto de Atos 1:8 ele é muito poderoso, né? Ali dá a clareza que nós precisamos para entender que quando nós recebemos poder do Espírito, o culto de domingo foi uma benção, amém? Se você estava no culto de domingo, né, no final dos louvores ali, os 2 últimos louvores, todo louvor foi uma benção, mas, né, o Espírito desceu. Maravilhoso? Maravilhoso. Mas qual é o propósito? O propósito disso é nós sermos testemunhas de Deus. A manifestação do Espírito, ela só faz sentido quando nós entendemos que essa manifestação é de capacitação e fortalecimento para nós cumprirmos a nossa missão. Nós recebemos uma ordem, uma missão de Jesus, e a gente precisa testemunhar do seu amor. Nossa identidade, né, como templo, né? 2 Coríntios 6,16 diz o seguinte: somos santuário de Deus vivo, habitarei com eles e entre eles andarei e serei o seu Deus. Como templo do Espírito Santo, nós somos chamados a manifestar a sua presença todos os dias, né, em nossa vida diária. E aí, como reflexão final, né, uma pergunta essencial a ser feita nós, né? Você tem consciência da presença do Espírito Santo na sua vida? Essa pergunta é vital, pois reconhecer sua habitação transforma nossa experiência com Deus. E aí são alguns aspectos fundamentais da habitação, né? Primeiro,
é uma presença, né? O Espírito Santo habita em todos os crentes, e essa presença é o selo da nossa salvação fundamental na graça divina. E eu volto no texto de 1 Coríntios 3,16, que diz: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Não é que tem uma condicionante, né? 1 Coríntios 3,16 não deixa uma abertura para uma condicional. Você não sabe que talvez vocês sejam santuários de Deus, ou que talvez o Espírito habite em vocês. Não, é uma afirmativa clara. O apóstolo Paulo diz: você não sabe que vocês são o santuário. Que eu, que você, que a Yasmin, que a Sil, que a Tatiana, que o Marcos, a Mariana, a Lorena, o Lúcio, nós somos o santuário de Deus. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Ele habita em nós. O Espírito Santo habita em você. Você não pode ter dúvida sobre no seu coração. Que com essa certeza, todo o resto vai se desdobrando. Com a certeza de que Deus habita em você, que você é cheio do Espírito, você se fortalece no Espírito, manifesta o fruto do Espírito, é capacitado no seu chamado, é capacitado a seguir naquilo que Deus te chamou para fazer no reino, e você vai avançando conforme Deus vai te orientando. Ele garante, por conta disso, 100% da permanência, né? A sua habitação é permanente e transformadora, mudando nosso caráter semelhante de Cristo. E aí, João 14,16, Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, né? Para que fique convosco para sempre. Né? Jesus disse: eu estou rogando ao Pai para que dê outro Consolador. Além de mim, um outro, o Espírito Santo. E qual é a promessa? Para que ele fique convosco, com vocês, para sempre. Sempre. De agora para toda a eternidade. Você recebeu a Cristo, como diz Romanos 10. Confessou com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Creu com o seu coração. A partir de agora, até toda a eternidade, a presença do Espírito estará na minha e na sua vida para todo sempre. E o poder. Através do Espírito recebemos dons, sabedoria e força para a nossa jornada cristã. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis meus testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, através do Espírito, nós recebemos poder para correr, né? Através dos dons, sabedoria e força para passar a nossa jornada cristã. A Bíblia não nos promete uma jornada tranquila, uma jornada sem percalço, uma jornada sem dificuldade. Mas, quando nós colocamos nossos olhos nele, cremos que é ele que nos capacita, que é ele que nos direciona. Eu até estava falando com o pastor Rodrigo, né? É uma frase que eu uso muito, a pastora Tati sabe disso, que eu uso sempre, né? Quando nós começamos essa conversa lá atrás, com o pastor Rodrigo, com a pastora Jéssica, já muito, né, alguns anos atrás, sobre essa questão, né, do pastoreio, enfim, tudo que a gente está falando, e eu sempre falo, e todo o tempo, né, nessas conversas, né, eu sempre falei uma coisa para eles, que é uma frase que eu gostaria que vocês guardassem no coração de vocês. Eu estava falando com ele hoje à tarde, a gente falando das maravilhas e tudo. Gente, eu só vou falar uma coisa: não perca o culto do dia 23, próximo domingo, por favor. Vão à igreja. Se tiver compromisso, se você puder, desmarque, vá. Em nome de Jesus. É um pedido que eu te faço como pastor, e a gente está falando sobre algumas coisas. E aí a frase é essa: chamado não se explica, chamado se vive. O chamado que você tem na sua vida, eu posso tentar explicar para você o que é viver o chamado de Deus. A minha vida, que Deus me chamou, é isso, é aquilo. Eu posso tentar explicar, mas chamado não se explica, chamado se vive. Só existe uma forma de você viver o chamado de Deus para sua vida: vivendo esse chamado, vivendo aquilo que Deus te chamou para. E a partir daí, você vai ver o sustento, a direção, a orientação, os momentos de alegria, de dificuldade, tudo passa a fazer sentido de maneira muito clara. E eu estava falando isso com o pastor Rodrigo hoje, ele falando das maravilhas, né, de como ele está vendo tudo que está acontecendo, que ele está participando, né, fez a primeira ceia, fez o primeiro batismo, né? Tudo que está acontecendo, e ele estava muito feliz, né, com tudo que está acontecendo. E eu falei: meu irmão, que eu sempre disse para você, chamado não se explica, chamado se vive. E se vive como? Se vive no poder do Espírito Santo, crendo que é o Senhor que te chamou, que você é santuário de Deus, e o Espírito de Deus habita em você, e ele te capacitou para uma obra, para falar do amor dele, tanto Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, fazendo discípulos de toda tribo, língua e nação, ensinando todas as coisas que vocês têm aprendido. Esse é o chamado que Deus tem para a nossa vida. E qual é o nosso compromisso, né? Buscarmos cultivar a consciência dessa presença divina, permitindo que o Espírito Santo nos transforme para a glória. Nosso único trabalho é estarmos sempre abertos a ouvir aquilo que Deus tem para a nossa vida, né? Ter a consciência de que é ele que opera tudo em todos. E você nunca pode estar resistente, achando que já sabe, que já conhece,
que já entende. Esse é o exercício que eu faço aí na minha vida pessoal, né, na minha vida ministerial, é nunca subestimar o que Deus está fazendo. Eu estava até falando com a minha esposa hoje, ela pode ter, mas estava resolvendo algumas coisas na rua. E aí, a gente está falando de um irmão que tem um chamado e tudo. Uma pessoa que aos olhos de muitos pode ser simples, né? Uma pessoa simples. Mas eu falando com a minha esposa, eu falei, como é lindo saber, baseado nesse texto até de Romanos 10, existem pessoas que nunca me ouvirão no sentido de chamado. Talvez achem minha pregação rebuscada demais, ou pensada demais, ou expositiva demais, enfim, não vão me ouvir. Mas o Espírito do Senhor, ele capacita e separa pessoas de toda a tribo, língua, nação, etnia, capacidade, círculo social, condição educacional, financeira, para que cada um tenha a oportunidade de ouvir a respeito do Senhor. Então, aqueles irmãos que eu talvez nunca vá alcançar por conta da minha forma de pregar, do meu jeito, o Senhor, na sua multiforme graça, levanta pessoas simples que alcançarão muito mais pessoas do que eu talvez alcancei a minha vida inteira, assim como levantarão pessoas muito mais doutoradas e mestradas e muito mais profundas que alcançarão mais pessoas que eu nunca alcançarei a minha vida inteira, mas que eles também nunca alcançarão na vida deles, porque o propósito é um só. O Senhor está operando tudo em todo, com um único objetivo: salvar pessoas do inferno, esvaziar o inferno, saquear o inferno e preencher o céu. E foi assim que Deus alcançou a Yasmin, e foi assim que Deus alcançou a Sil, foi assim que Deus alcançou a Tatiana, que alcançou o Lúcio, que alcançou o Marcos e a Mariana, e que alcançou a Lorena. E é assim que Deus tem nos capacitado em sua obra, para que a gente siga com esse ciclo de salvação que Deus iniciou lá na eternidade. Nós somos a habitação do Espírito, e como habitação do Espírito faremos a vontade do Espírito, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Que o Senhor nos abençoe tudo aquilo que nós precisamos fazer para o reino. Amém? Eu vou pedir em nome de Jesus que Lorena não, que Yasmin ore para que nós possamos encerrar essa aula para a honra e glória do Senhor. Amém? Jesus abençoe vocês. Amém. Senhor meu Deus, amado Pai, colocamos, Senhor, nossos corações e mentes nesse momento, Pai, para agradecer, Senhor, quão maravilhoso é a sua obra, Senhor, e tudo aquilo que o Senhor tem feito e fará em nossas vidas. Pai, agradeço imensamente a forma como você alcançou cada um de nós e que hoje estamos aqui, Pai, juntos, reunidos, para confessarmos, para, Senhor, aprendermos mais da sua palavra, aprendermos mais de Ti, para deixar, Senhor, que o Espírito Santo flua e domine, Senhor, nossas vidas, Pai. Que Ele possa, Senhor, nos guiar pelos seus caminhos, Pai. Como é bom saber e ter a certeza, Senhor, de que nós temos esse penhor, Pai, que garante, Senhor, aquilo que o Senhor nos prometeu. Como é maravilhoso, Pai, estar com Ele todos os dias, saber que Ele nos guia nas nossas decisões, Senhor, que Ele nos molda, que Ele está conosco em nossas orações. E por isso, Senhor, eu agradeço tudo aquilo que o Senhor tem feito. Agradeço, Senhor, também pela vida dos pastores, do pastor Lúcio, da pastora Tati, do pastor Rodrigo, da pastora Jéssica, a pastora Tânia, que estão incansáveis, Senhor, à frente do ministério, para que possamos, Senhor, caminhar ainda mais, Pai. Que eles possam, Pai, ter força, que o Senhor dê força, direcionamento, Senhor, discernimento para eles, para que eles possam, Pai, tratar da sua obra com tanto amor e carinho, assim como eles já fazem, Senhor. Pai, peço que o Senhor abençoe a vida de cada irmão que está aqui presente nessa noite. Que o Senhor guarde suas famílias, guarde seus corações, que possa nos dar, Senhor, essa noite uma noite tranquila, um sono reparador, uma semana abençoada na sua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Sexta-feira nós temos conexão, em nome de Jesus, 19h30. Amém? Amém, Sil? Amém. Amém, pastor. Amém. Sexta-feira, conexão, Niterói e São Gonçalo, em nome de Jesus. Domingo, não faltem ao culto, não faltem ao culto. Em nome de Jesus, não faltem ao culto. É um pedido que eu faço, é algo importante, igreja. Em nome de Jesus, tá bom? Fiquem na paz, Jesus abençoe vocês e até a próxima terça. Fiquem na paz. A paz.